Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, dons de revelação. Nós já estudamos a lição de número 1, dizendo que foi Deus que deu os dons aos homens. Também a lição de número 2, nós já falamos sobre o propósito dos dons espirituais. E a partir dessa lição nós vamos falar dos dons propriamente ditos do primeiro grupo, dos 3 grupos, que são estes aqui, ó. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Então, os dons de elocução são profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Os dons de poder são fé, curas e operação de milagres ou operação de maravilhas. E também os dons de revelação, que é a nossa lição de hoje, que vai falar sobre palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos, que são os 3 tópicos principais da nossa lição de hoje. O título base aqui, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra revelação, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa conhecimento súbito, tirar o véu, descobrir, manifestar, fazer conhecer aquilo que era ignorado ou secreto, estava escondido. Também a palavra revelar, alguns já mais velhos, já assim como eu, já vão entender, vão se lembrar da velha máquina fotográfica que a gente tirava todas as fotografias, enrolava o filme manualmente, depois saiu as automáticas, né? Mas até então enrolava o filme manualmente, pegava aquele filme e levava para ser revelado as fotos, ou seja, nós tirávamos os retratos, tirávamos as fotografias e depois tínhamos que levar para revelar, para mostrar aquilo que estava oculto. Então, os dons de revelação, então mostrar aquilo que está oculto, fazer conhecer de repente aquilo que é ignorado. O objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então, como nós dissemos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8, vai falar sobre os 3 grupos, ou as 3 classificações, ou os 9 dons no total, tá ok? Desse grupo que Paulo diz, nós vamos estudar especificamente esse grupo, porque dons não está limitado a 9, tá bom? Esse é o número que nós vamos estudar, esse é o texto que nós vamos estudar, mas os dons podem ter N dons, mas Paulo não fez uma lista que é só aqueles ali, pronto, acabou. Não, deve ter muito mais que isso, mas o que nós vamos estudar são esses aqui. Palavra da sabedoria. Sabedoria, eu gosto de fazer uma comparação de sabedoria com conhecimento, porque há confusão nisso daí. A sabedoria é a prática do conhecimento, porque o conhecimento é a teoria. Conhecimento, segundo o dicionário, também vai dizer assim: somatória das informações que adquirimos, que formam a base da cultura que nós conhecemos. O conhecimento nós podemos adquirir sem sair de casa, através de internet, através de livros, através de uma biblioteca, de qualquer coisa, você consegue adquirir o conhecimento, mas a sabedoria não. A sabedoria você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, a sabedoria ela é o reflexo da vivência, seja por observar, ou seja por experimentar, passar, utilizar os conhecimentos adquiridos. Então, a sabedoria é utilizar, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos através do conhecimento. A Bíblia e a Palavra de Deus. No Antigo Testamento, esse é o segundo subtópico, tá? No Antigo Testamento, nós podemos citar um exemplo de José. José, quando ele interpretou os sonhos de Faraó, foi uma palavra de sabedoria que Deus deu para ele ali, uma revelação que Deus deu para ele ali, para ele poder interpretar os sonhos de Faraó. E não somente interpretar os sonhos, mas aconselhar Faraó sobre o que fazer. Então essa revelação foi profunda, foi uma palavra de sabedoria que Deus deu a ele. Ainda no Antigo Testamento, Salomão, um homem muito sábio, recebeu sabedoria de Deus, conseguia colocar todo o conhecimento que ele adquiriu, ele conseguia colocar em prática, e muito bem, por sinal. Um exemplo que todo mundo deve conhecer é quando as 2 mães chegaram com os filhos, um morto e um vivo, claro, e brigando pelo filho vivo, dizendo: ele é meu, não, ele é meu. E Salomão falou assim: traga uma espada para mim. Para que uma espada? Mas peraí. Porque eu vou corta esse menino no meio, o menino vivo no meio. Aí a mãe verdadeira do menino falou assim: não, não, meu rei, não faça isso não. Entrega a criança
para ela, para que ela cuide. Aí Salomão falou, não, o menino vai ser entregue para você, porque você é a mãe da criança. Enquanto a outra dizia, não, isso mesmo, não fique nem para mim, nem para ela. Então, através de uma palavra de sabedoria que Deus deu a Salomão, ele teve condições de discernir, de entender, de compreender a situação e de saber a verdade das coisas. No Novo Testamento nós temos um exemplo de Estevão, está em Atos capítulo 6. Na verdade, Estevão ele discorre alguns capítulos falando de sabedoria, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, do Antigo Testamento. Desde o princípio ele vai falando, vai vindo, até chegar onde eles estavam ali, falando acerca de Jesus. Então foi uma palavra muito sábia de Estevão. Foram alguns capítulos que ele utilizou para poder falar essa palavra dele, que ele teve de revelação. E olha os versículos que nós vamos ler aqui, em Atos capítulo 6, versículos 9 e o 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ou seja, as pessoas, por mais sábias que elas eram, por mais intelectuais que elas eram, não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, ou à palavra de sabedoria que Deus colocou na boca de Estevão. Então, no final das contas, ele acabou sendo apedrejado. Estevão foi um dos diáconos escolhidos lá no começo do livro de Atos dos Apóstolos, e depois ele virou o primeiro mártir da história também dos cristãos. Uma liderança sábia, nosso terceiro subtópico. Uma liderança sábia vai falar sobre aconselhamento pessoal, orientação nas situações difíceis. Um exemplo aqui que nós temos também que podemos pegar muito bem é o exemplo de Moisés. Moisés, quando ele não sabia alguma coisa, foi um grande líder, excelente líder. Quando ele não sabia alguma coisa, chegava uma questão até ele, que ele não sabia, o que ele fazia? Ele ia buscar Deus, ele entregava na mão de Deus, ele perguntava para o Senhor, Senhor, como é que é isso? Como é que funciona isso? Aí o Senhor respondia para ele, aí ele levava a resposta ao povo. Então, uma liderança sábia é dessa forma. Quando você não sabe, quando eu não sei, nós buscamos ao Senhor. Nós buscamos quem sabe para poder nos orientar, para que nós possamos orientar os demais. O resumo desse tópico diz assim: a sabedoria que se refere 1 Coríntios 12:8, primeiro versículo que nós lemos, não é a humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Segundo tópico diz assim, palavra da ciência. Palavra ciência, segundo o dicionário, saber, conhecer, estar ciente. Eu tenho ciência disso, eu tenho conhecimento disso, eu sei disso. Então, palavra da ciência. Primeiro subtópico, o que é? É uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de Deus para conhecer fatos e circunstâncias ocultas, escondidas. E qual que é a função dela? Segundo o subtópico, preservar a vida da igreja. Então nós precisamos de ciência, de conhecimento sobrenatural de Deus para que a igreja seja preservada, para que a igreja seja livre de enganos ou liberta de enganos e artimanhas do maligno. O terceiro subtópico diz assim, exemplos bíblicos da palavra da ciência. No Antigo Testamento teve o profeta Eliseu, está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículos de 8 a 12, a ele foi revelado os planos do rei da Síria. Então o rei da Síria ele planejava, sentava com os seus conselheiros, com seus súditos fiéis, ali os magistrados, né, a liderança dele, e ele planejava invadir Israel, ele planejava guerrear contra Israel. E por incrível que pareça, Eliseu, ele recebia a palavra de ciência, uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, ia lá no rei de Israel e contava para ele, o rei da Síria vai te atacar assim, 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 em tal lugar, ele vai colocar o povo dele. E o rei de Israel conseguia se livrar dos ataques porque ficava sabendo. O rei da Síria ficou desconfiado do seu pessoal, achando que alguém ali estava entregando ele, alguém estava dedurando ele, mas não era. Eliseu recebia essa palavra da parte de Deus, porque somente Deus para ter o conhecimento de todas as coisas. Somente Ele é onisciente, somente Ele sabe todas as coisas. Somente Ele é onipresente, somente Ele está em todos os lugares. E somente Ele é onipotente, que pode todas as coisas. Então aqui já foi. No Novo Testamento nós temos um exemplo também de Pedro, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, onde Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira.
Ananias e Safira. Primeiro, Ananias, ele combinou com sua mulher, venderam um terreno que eles tinham por um determinado valor e combinou com a sua mulher de que não entregariam todo o valor. Até aí não tem problema nenhum. Qual que é o problema? O problema é levar o dinheiro até lá, dizer que vendeu por tanto, na verdade, vamos dizer assim, vamos colocar um valor que a Bíblia não diz, vamos colocar um valor. Eu vendi por 1.000, mas digo que vendi por 500. E eu chego lá e falo, eu vendi o terreno por esse valor e quero entregar tudo para o Senhor. Será que é verdade? Será mesmo? E ele combinou com a sua mulher essa mentira. Só que o Espírito Santo revelou a Pedro, numa palavra de ciência, deu conhecimento a Pedro, deu uma luz a Pedro e falou assim, Ananias, você vendeu por tanto esse terreno? Ele falou, sim, eu vendi. Meu irmão, não é assim que funciona. Mentir o Espírito Santo de Deus, mentir a Deus, mentir para um homem de Deus. Olha o que aconteceu com Ananias logo no começo do Novo Testamento. Pensa bem, depois que Jesus havia sido assunto aos céus, os discípulos já estavam pregando o Evangelho, aí vem uma pessoa e tenta mentir, tenta enganar o Espírito Santo de Deus, tenta enganar um homem de Deus. O que aconteceu? Morreu, expirou ali na hora. Um pouco tempo depois, algumas horas depois, quando sua esposa chegou, Pedro perguntou para ela, e aí, é verdade que vocês venderam por tanto aquele terreno? Ela nem sabia que o marido tinha morrido. Mas aí o que aconteceu? Ela falou, sim, porque ela tinha compactuado com ele da mesma mentira. Sim, vendemos por tanto o terreno. Vendeu por 1.000? Não, vendemos por 500 o terreno. Tinha vendido por 1.000, mas vendeu por 500. Falou que vendeu por 500. O que aconteceu? A mesma coisa aconteceu com ela. Então temos que ter cuidado, porque Deus ainda dá dons aos seus escolhidos aqui na terra, às pessoas aqui na terra, para utilizarem com sabedoria. A palavra da ciência, ela não é adivinhação. Vai chover amanhã. Não é adivinhação. Ela é um conhecimento concedido por Deus de forma sobrenatural, não é de forma comum. O resumo desse tópico 2 diz assim: o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. O que é trivial? A palavra trivial significa comum, pode significar também banal. Não é para. Então esse dom da palavra da ciência não é para propósito banal, propósito comum, propósito simples. Por exemplo, nós temos uma curiosidade em saber alguma coisa da Bíblia, que nem as pessoas gostam muito de perguntar qual que é a marca de Caim, quem foi a esposa de... a própria esposa de Caim, quem foi a sua esposa, e dentre outras coisas. Então, esse dom não é para isso. Isso aí é curiosidade. Curiosidade a gente tira, a gente mata de alguma forma ou de outra. Inclusive, essas coisas que nós comentamos com você, outra vez, de uma outra ocasião, a gente pode gravar um vídeo para falar acerca disso daí, tá ok? Mas ele não é para servir a propósitos comuns, propósitos banais, curiosidades. Não é para isso. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Tópico de número 3, discernimento dos espíritos. A palavra discernimento, segundo o dicionário, significa distinguir, diferenciar, reconhecer, separar. Então pensa bem, separar os espíritos, distinguir os espíritos, reconhecer os espíritos, diferenciar os espíritos. É isso que significa. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 1 a 4, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai e vede, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém, meus queridos? Então, 1 de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz isso daí: provai para saber se os espíritos são de Deus ou não. Mas nós temos também que tomar muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus ele advertiu algumas pessoas acerca disso. As pessoas falaram que, quando ele estava expulsando demônios, as pessoas falavam assim: ele está expulsando demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, ele estava fazendo uma obra através do Espírito Santo de Deus, porque ele diz assim: eu expulso os demônios
pelo dedo de Deus. Ele se referia ao Espírito Santo. Então ele expulsava os demônios através do Espírito Santo de Deus. Era uma obra de Deus que estava acontecendo ali e os fariseus acusaram ele de atribuíram esta obra a Satanás. E isso sim é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ele realiza a obra, Deus realiza a obra, o Espírito Santo realiza a obra, Jesus realiza a obra e nós falamos assim, isso não é de Deus, isso é coisa do diabo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é muito perigoso, então nós temos que ter discernimento de espírito para que isso não aconteça na nossa vida. Provar e ver se são de Deus. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. E o que eu falei, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então o dom de discernir os espíritos, o propósito dele é nos proteger dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. O tópico de número 2 diz assim, as fontes das manifestações espirituais, é o subtópico 2, perdão. Então, são 3 fontes. Primeiro, de Deus, que é a fonte real, a fonte verdadeira. Segundo, é o diabo, é a fonte maligna. E terceiro, é o homem, a mente humana, projetos da mente humana. Às vezes o homem pensa alguma coisa e acha que foi de Deus. Às vezes vai dormir de barriga cheia, tem um sonho e acha que foi Deus que falou. E chega para o irmão, para a irmã e diz assim, Deus manda te dizer, porque ele sonhou. Então ele teve um sonho, ele fala assim, Deus manda te dizer isso, porque ele sonhou. Mas olha o que Jeremias diz aqui, Jeremias 23, 28. O profeta que teve um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, palavra de Deus, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então Jeremias está advertindo a pessoa. Se você teve um sonho, você chega para a pessoa com a qual você teve o sonho e conta o sonho. Não diga que foi Deus que mandou dizer, a menos que Deus diga para você dizer. Diga que você teve um sonho, mas se Deus falar assim, te der um sonho, te der uma visão, uma revelação, uma palavra, alguma coisa nesse sentido, você vai falar para a pessoa o sonho. Mas se Deus te deu, você vai falar, Deus manda te dizer. Mas se você teve simplesmente o sonho, você vai simplesmente contar o sonho como eu tive um sonho com você assim, 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 tá certo? Ou Deus mandou te dizer isso, isso e isso, tá ok? É o que Jeremias está dizendo assim, o profeta que teve um sonho, conte o sonho, mas se recebeu a palavra de Deus, diga como palavra de Deus. Amém, queridos? O que mais que nós temos? Discernimento, o terceiro subtópico, discernindo as manifestações espirituais. Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20 diz assim, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelos dons que ela recebe, não é pela vida que ela aparenta ter, mas é pelos frutos que ela vai gerando que vai ser conhecida essa árvore. A árvore aqui é um símbolo do ser humano, é um símbolo da pessoa. Então, pelo fruto você vai conhecer a pessoa. Ela dá fruto, ela fala uma coisa, mas ela faz outra. Como que é a vida dessa pessoa? Como que são os frutos dessa pessoa? Ela tem dom espiritual, ela tem dom ministerial, ela tem isso. Cuidado, cuidado que isso não é sinônimo de salvação. Nós já falamos em aulas anteriores, nós já dissemos em aulas anteriores, isso não é sinônimo de salvação. Sinônimo de salvação você vai ver através dos frutos que ela gera. O resumo do tópico 3 diz assim, o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Na conclusão, vai dizer assim, que hoje, mais do que nunca, nós necessitamos dos dons de revelação para poder discernir o quê? O certo do errado, o legítimo do falso, de fazer ou não fazer alguma coisa, de ser ou não ser. Será que eu posso ser isso? Será que eu posso ser aquilo? Tem coisas que nós podemos ser, tem coisas que nós não podemos ser.
Ah, mas a lei permite, a lei autoriza. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque quando a lei for contra a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus e não com a lei. Ainda que tenhamos que desobedecer às autoridades, porque Deus manda nós obedecermos às autoridades. Até que ponto nós temos que obedecer à autoridade? Até o ponto que não entre em conflito com a palavra de Deus, porque mais vale a palavra de Deus do que o que as autoridades humanas dizem, tá certo? Não estou autorizando, mandando, pedindo, dizendo para ninguém desobedecer a autoridade, porque a palavra de Deus ela é fiel, verdadeira, justa, e ela diz: obedecei às vossas autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus e não há autoridade que não foi constituída por Deus. Então nós temos que obedecer às autoridades, desde que não inflija na palavra de Deus, não interfira na palavra de Deus, não venha contra a palavra de Deus. Por exemplo, surge uma lei gerada pelas nossas autoridades, que diz assim: vocês não podem mais cultuar a Deus. O que nós vamos fazer? Não, nós temos que prestar culto ao Senhor, nós temos que adorar o Senhor, então nós vamos contra infelizmente, nós vamos contra a autoridade para poder obedecer mais. Aí sim nós utilizamos aquela passagem que diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí sim nós podemos usar essa palavra com toda firmeza, com toda certeza. E também nós precisamos distinguir Deus do diabo. Mas Valdeci, Deus do diabo é tão fácil. Não, às vezes não é fácil distinguir, não. Às vezes é muito difícil. Inclusive, há pessoas que fazem do diabo seu Deus. Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século, que é Satanás, Deus com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Prestou atenção? Então tem pessoas que dizem assim: eu sou satanista. Satanista é a religião dele. Eu sou satanista. O que é satanista? Satanista é aquele que adora Satanás. É aquele que fez de Satanás o seu Deus. Então o Deus deste século, que é Satanás, ele cega o entendimento daquelas pessoas incrédulas, das pessoas que não creem, para que a luz do evangelho não brilhe sobre a vida delas. Então nós precisamos levar a luz do evangelho a todas essas pessoas. Nós precisamos pregar, nós precisamos falar, nós precisamos fazer uso desses dons. Nós estamos falando aqui hoje sobre dons de revelação. Na próxima semana vai ser falado sobre os dons de poder, e depois, por último, na outra semana, dons de elocução, que são dons de fala, tá certo? Então nós começamos hoje, mais 2 semanas nós concluímos e depois damos continuidade na nossa revista, que vai falar sobre ministérios, vai falar sobre presbítero, diaconado e vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus, amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua saúde, sua família, seu lar, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.